praticamente finalizar esse capítulo, porque nós vamos meditar do versículo 23 ao 35. Ok? Atos, do versículo 23 ao 35. Todos encontraram? Amém? Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar? Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra que é a nossa única regra de fé e prática. E sabemos que ela é a Tua revelação especial e que por si só fala ao nosso coração. E agora nós nos debruçamos e pedimos, ilumina nossa mente por intermédio do Seu Santo Espírito. Ó Pai, usa a minha vida, para que aquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração, o Senhor possa de fato agora falar ao coração do Teu povo. E todos nós que estamos aqui ouçamos a Tua voz, sejamos conduzidos pelo Teu poder e possamos de fato, ó Pai, continuar crescendo para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome, na intimidade com Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. É no nome dele que nós oramos, que nós clamamos. Amém. Em um hospital, após uma cirurgia muito delicada, de muito risco, a família aguarda na sala de espera. O médico havia sido claro. A cirurgia foi difícil. A saúde corre perigo. As próximas horas são de extrema importância. Naquele momento, medo, ansiedade, insegurança pairou o coração da família. O tempo parecia não passar. Não havia notícias, não havia respostas, não havia mais nada a ser feito, a não ser esperar. Até que um dos familiares diz: vamos orar. E então, aquela família começa a dar as suas mãos. Algumas pessoas que estavam na sala, comovidos com o momento daquela família, se reúnem, se juntam a eles e todos começam a orar. E algo surpreendente acontece. A situação não muda naquele momento. Mas o que muda é o coração deles. O medo é substituído pela confiança. A ansiedade
é substituído pela paz. A ansiedade é removida e agora a paz paira no coração. O isolamento, onde cada um estava num canto com seus pensamentos, agora é transformado numa comunhão, numa unidade, por intermédio da oração. E foi exatamente isso que aconteceu no primeiro século. Não numa sala de espera, dentro do hospital, mas dentro do templo, de maneira mais exata, no pórtico de Salomão. Ali a igreja se reunia diariamente, conforme o contexto anterior da passagem. Ali eles oravam, ali eles aprendiam a palavra de Deus, ali eles exaltavam, glorificavam o nome do Senhor. Pedro e João haviam acabado sido libertos do julgamento no Sinédrio, que ficava no centro de Jerusalém, próximo ao templo. Quando eles saem de lá, após deixar claro que eles não iriam obedecer à ordem dos líderes religiosos, e eles iriam continuar proclamando o evangelho, porque antes convinha eles obedecer a Deus, a ordenança do Senhor e não a palavra dos homens. Eles são soltos, libertos, mas sob ameaça. Esses homens, eles não saem do Sinédrio e fogem para outra cidade. Eles não saem do Sinédrio e vão atrás de um advogado para julgar a causa deles. Eles não saem do Sinédrio e vão em busca de um socorro que não seja do céu. Eles vão para o pórtico de Salomão. Eles vão para onde que a igreja está reunida. E provavelmente ali eles cantavam, I trust in God. Eu confio em Deus. E quando eles chegam ali, eles começam o quê? A orar. O texto é muito claro no versículo 23. Uma vez soltos, quem? Pedro e João. Procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ou seja, eles vão até o pórtico de Salomão, provavelmente esse local é onde a igreja está reunida, e ali eles se encontram com o povo, e quando o povo depara com Pedro e João, eles começam a perguntar. E aí, como é que foi? O que os principais autoridades judaicas, da religião judaica, o que eles disseram? E acredito que ali Pedro e João começam a testemunhar. Olha, passamos a noite na prisão, e aí chegamos lá, e eles falavam que queriam saber, no nome de quem que nós executamos a cura, e nós deixamos bem claro para eles que esse julgamento não era um julgamento correto, porque nós estamos sendo julgados por fazer o bem para uma pessoa, mas na verdade eles deviam estar glorificando aquele que curou e aquele que curou, e aí nós pregamos o evangelho, nós falamos do nome de Jesus, nós explicamos para ele que ele é o Messias, o Senhor nos deu coragem, o Senhor nos deu força, e nós anunciamos Cristo no centro da religião judaica. E o povo, aleluia! Mas e aí? Aí tem um problema, gente. Eles ameaçaram tudo nós. Nós fomos lá, fizemos nosso papel, fomos corajosos, só que o negócio é o seguinte, deu ruim agora para nós e para vocês tudo. Porque a ameaça é para nós e logo a ameaça é para a igreja como um todo. E a ameaça é para quê? Para nos impedir de falar no nome de Jesus. E quando Pedro e João dá esse feedback para o povo, o que eles fazem? Segundo o texto, versículo 24, só o início do texto. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Veja que aqui eles não tremem de medo. Aqui eles não levantam objeções. O desânimo não paira sobre aquele povo. Eles não começam a dizer um para o outro, puxa, agora deu ruim. Agora acabou o movimento. É melhor cada um ir para sua casa, antes ficar seguro do que colocar a vida em risco. Lembra na época do Covid? Antes manter a minha saúde, antes a gente ficar em segurança, do que a gente correr o risco aqui de ficar preso, de ser levado ao Coliseu, ser colocado a cabeça na guilhotina, ser queimado em praça pública.
Valeu, gente, foi legal enquanto durou o movimento, só que esse negócio já chegou ao fim. Está ficando perigoso demais. Eu tenho filho, eu tenho criança pequena, eu não vou colocar minha família em risco. Foi isso que eles fizeram? O que eles fizeram? Nós vamos orar. Porque aqueles que se levantam para perseguir a Cristo, aqueles que se levantam para perseguir a igreja de Cristo, logo, eles perseguem o próprio Cristo. Então é com Cristo que eles estão mexendo. E nós vamos orar e nós vamos colocar a situação diante do Senhor. Ninguém aqui vai arredar o pé. O Senhor levou vocês lá a pregar o Evangelho? Então o Senhor vai fazer a obra. Ele está no controle de tudo. Nós vamos reunir, nós vamos orar agora. Observe que o mesmo Cristo que proveu a cura, que usou Pedro e João ali no pórtico de Salomão para proclamar a mensagem e aumentou o número da igreja para 5.000 convertidos, e depois que virou uma multidão, porque chega uma hora em Atos, para de ser contado. Primeiro a igreja ela sai do 0 e vai para 3.000. Depois do 3.000 ela vai para 5.000. E depois ali do capítulo 3 para frente é só multidão. Não dá mais para contar. E Deus começa a fazer uma obra maravilhosa, é Jesus conduzindo essas coisas. É o mesmo que conduziu Pedro e João para a prisão, é o mesmo que conduziu Pedro e João para o centro do Sinédrio, da religião judaica, e o povo entende que era o mesmo agora, que estava permitindo as ameaças para impulsionar a sua igreja para orar. E é essa a verdade que a gente consegue ver nesse texto. Jesus, ele impulsiona a igreja a orar diante das oposições. Amados, e aqui nesses primeiros versículos, nós aprendemos algo muito significativo na caminhada cristã. Todos nós vamos nos deparar com situações que vão tentar nos ameaçar e nos impedir de proclamar o Evangelho. Essas ameaças, elas poderão vir individualmente, coletivamente, você como um indivíduo, a igreja como corpo de Cristo. Essas ameaças, elas podem vir de amigos que não vão mais querer se relacionar com você, porque agora você declara que você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e proclama essa verdade, e agora você vai ser desprezado, você vai ser cortado do grupo. Essa perseguição pode vir de dentro da sua casa. Às vezes, filhos serão expulsos pelos pais de casa. Marido abandonará a esposa por causa da fé. Esposa abandonará marido. Muitas vezes, famílias serão divididas por conta da fé. E a ameaça será a mesma. Pare de falar no nome de Jesus. Pare de proclamar isso. E nós podemos nos relacionar. Leis serão criadas para tentar calar a igreja. E a minha pergunta para você é, o que você vai fazer? Você vai se acovardar? Você vai abrir mão do Evangelho para viver bem com uma sociedade caída? Você vai desanimar na fé, nós como igreja, nas perseguições que nós enfrentarmos no futuro, no amanhã, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar, não, realmente, vamos parar com esse negócio. Isso não é de Deus. As autoridades vão nos perseguir, isso vai dar ruim. Não, irmãos. Esse texto nos impulsiona diante das ameaças que tentam calar a voz do Evangelho. É para oração. Nós vamos nos ajoelhar, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja pertence ao Senhor. Não vão prevalecer contra a minha vida, porque eu pertenço ao Senhor. Então, diante das ameaças, o que Jesus está te impulsionando não é correr, não é temer, não é ficar ansioso, não é deixar o seu coração ser tomado pela angústia, mas é colocar os joelhos no chão e cantar I trust in God. Eu só aprendi essa parte, gente. É nada, essa música eu sei. Eu gosto muito. É orar dizendo, eu confio em Ti. E como nós oramos? Por que devemos orar? E por que o Senhor nos impulsiona a orar? Como fazemos isso? Primeiro, reconhecendo a soberania divina. Esse povo reconhece quem é Deus e quem são os homens.
Eles estão achando que eles são os governantes, as autoridades, que eles mandam no pedaço. Eles não sabem que eles estão mexendo. Há um Deus soberano. E eles já começam aqui reconhecendo a soberania de Deus como Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Olha como eles começam a oração. Ainda versículo 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu és o Criador de todas as coisas. Aqui eles estão trazendo à luz aquilo que já havia sido dito pelo próprio Deus, quando deu os 10 mandamentos, e no 4º mandamento ele diz que no 7º dia descansaríamos. Por quê? Porque Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. Eles estão ecoando a verdade bíblica de que Deus é o Criador de todas as coisas. Nada do que existe, nada do que foi feito passou a existência fora do poder e da autoridade de Deus. Tudo existe por causa dele. Tudo é para a glória dele. Eles também estão ecoando aqui o Salmo 146. E é interessante o Salmo 146, se você voltar a sua Bíblia lá comigo, esse salmo é um salmo de adoração a Deus. Um salmo de louvor. E o Salmo 146, no verso 6, ele praticamente repete a oração deles. Porque o salmista diz o seguinte, eu vou ler o verso 5 também. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Feliz é aquele que descansa na soberania do Deus Criador. Por que ele é feliz? Aí no verso 9 do Salmo, ele diz, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Feliz é aquele que descansa na soberania do Senhor. Por quê? Porque serão amparados. Mas aqueles que perseguem o órfão, a viúva, aqueles que pertencem ao Senhor, os humildes, eles sofrerão juízo divino. Então, quando esse povo ouve o que Pedro e João estão dizendo, eles passam a orar, e a primeira oração deles, Deus é soberano. Deus, eu reconheço a tua soberania, tu és o Criador. E eles não reconhecem a soberania de Deus apenas na criação. Eles reconhecem a soberania de Deus na revelação da sua palavra. Por isso que eles continuam a oração dizendo, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E agora aqui eles estão trazendo à mente o Salmo 2. Eles estão citando literalmente o Salmo 2, que é um salmo messiânico. E é importante notar que eles começam aqui reconhecendo a soberania de Deus como aquele que revela a sua vontade, como aquele que revela a sua palavra por intermédio do Espírito Santo. E aqui é importante a gente observar que aqui tem uma das defesas muito clara de que as Escrituras, elas são um registro divino e não humano. Porque o texto aqui nos diz que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. Davi apenas foi o recipiente para dizer, mas quem o levou a dizer foi o próprio Deus por intermédio do Espírito Santo. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação divina. Ah, pastor, mas foi homens que escreveram. Mas você queria que quem escrevesse? Um ET? Foram homens inspirados por Deus, por intermédio do Espírito Santo. Deus falou por boca de Davi, como? Impulsionando ele através do Espírito Santo, falar sobre essas verdades. Verdades gloriosas que apontavam para Cristo. Porque de fato Davi, ele enfrentou muitos inimigos. E todos os inimigos que montaram planos para tentar destruir Davi, eles falharam. Eles fracassaram. Foi em vão. Por isso que o Salmo começa dizendo, por que os homens ficam maquinando contra o ungido do Senhor? Só que o ungido do Senhor ali, Davi, tipificava Cristo. Cristo é o ungido de Deus.
E Cristo contra eles seria maquinado, elaborado, planejado, a morte. E isso seria em vão. E eles vão ressaltar esse dado histórico na oração deles. Eles citam um salmo, e depois que eles citaram o salmo, se você olhar o verso de número 27 e 28, ele diz assim, ó, porque verdadeiramente, de fato, se juntaram nesta cidade contra o teu santo, o servo Jesus, servo de novo aqui em maiúsculo, para lembrar, o servo sofredor de Isaías. Eles levantaram contra o servo, o Senhor Jesus, o qual ungiste Herodes, que foi empossado como governador, tanto da Galiléia quanto da Pérea, por Roma, e também Pilatos, que era o prefeito romano em Jerusalém, na Galiléia. São dados históricos. O que estão dizendo? Esses homens, Herodes e Pilatos, quando julgaram Jesus, e eles julgaram, no caso aqui Herodes escarneceu de Jesus, tratou Jesus como se ele fosse uma piada, e Pilatos até quis libertar Jesus, mas quando se viu oprimido pelo povo que gritava, crucifica, crucifica, cedeu. E eles são culpados por fazer isso. Só que segundo a oração deles eles fizeram isso porque o Senhor determinou. Isso já estava planejado pelo Senhor, por isso que eles dizem, com os gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo que foi feito, tudo que eles maquinaram, seria em vão. Mas tudo que eles fizeram, o Senhor já falou o que eles iam fazer por intermédio de Davi. O Senhor revelou. Então o Senhor é o Deus soberano, que criou todas as coisas. O Senhor é o Deus soberano, que governa sobre todas as coisas, que determina o destino de todas as coisas. Nós não temos o que temer. Tu és soberano. Tu és grandioso. E essa é uma verdade gloriosa na qual eu e você precisamos descansar. Meu irmão, minha irmã, nós vamos enfrentar muitas lutas e diversidades nessa vida. Nós vamos enfrentar muitas oposições. E se você olhar para as circunstâncias, você vai desanimar. Se você olhar para a força do seu oponente, você vai ser derrotado. Se você olhar para situações favoráveis ou não, você vai enlouquecer. Mas se você olhar para o céu e ter a plena convicção que há um Deus soberano sobre todas as coisas, que criou todas as coisas através do poder da tua palavra, que governa sobre todas as coisas e que tem o destino do universo nas tuas mãos, isso vai fazer com que seu medo seja transformado em confiança, que a sua ansiedade seja transformada em paz, que o medo e o isolamento leva em comunhão, em unidade. Amados, descansa no Senhor. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado na vida, mas eu sei que não são poucos. Como os meus também não são poucos. O nosso não são poucos. E Deus, Ele vai permitir, de fato, a gente passar por várias situações para nos impulsionar a orar, confiando na soberania dEle. Ele é o Deus que pode virar o jogo da noite para o dia. Ele pode ser o Deus que, às vezes, o Trump está querendo enfiar você no avião, ele arranca você dentro do avião, com a cidadania e tudo. Ele é o Deus que faz essas coisas. Ele é o Deus que pode mudar um diagnóstico da noite para o dia. Você ir fazer um exame, dar o pior diagnóstico, você voltar lá outro dia e falar assim, não tem nada aqui não. Ele é um Deus que pode restaurar o coração do teu marido, da tua esposa, da noite para o dia. Ele é o Deus que pode levar as pessoas ao arrependimento, porque Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Então descanse na soberania desse Deus maravilhoso. A segunda verdade que nós podemos observar nesse texto é que a oração aqui deles foi uma oração de clamor por ousadia. Então Jesus os impulsiona a orar também clamando por ousadia. Primeiro, eu reconheço quem Deus é. Ele não é um Deus, como diz os deístas, um Deus que se ausentou do mundo.
Um Deus que deu corda, deixou esse mundo girando e vamos ver como é que vai acabar. Não. Ele é um Deus que criou e um Deus que governa. Todas as coisas acontecem conforme a sua vontade. Esse mundo não está na mão do acaso. O caos não impera. O que impera é a vontade de Deus. Uma vez que eles estão cientes disso, eles falam assim, então agora nós vamos colocar diante do Senhor o nosso clamor. Veja que aqui nós temos um advérbio temporal. Eles saem do passado e eles vão para o presente. Eles estão olhando lá para o passado. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor revelou por boca de Davi. O Senhor fez isso. Agora, não é isso que o texto está dizendo? Olha o advérbio temporal no verso 29. Agora, hoje, no presente, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Amados, isso é fantástico. Aquele povo, quando colocou o joelho no chão, começou a orar, reconhecendo a grandeza, a soberania de Deus, eles foram impulsionados a reconhecer que esse Deus pode todas as coisas. Então agora nós estamos prontos para colocar diante dele as nossas petições, as nossas orações, o nosso clamor, os nossos pedidos. E quais são os pedidos? São 3 aqui. O primeiro pedido deles é, Senhor, olha para nós. Olha para as suas ameaças. E é interessante que o verbo olhar aqui, ele é um verbo raro. Ele é um verbo epitom. E esse verbo, ele aparece apenas 2 vezes em toda a Escritura. E as 2 vezes é utilizado por Lucas, o escritor de Atos. Ele usa uma vez no seu Evangelho e ele usa uma vez aqui em Atos. A primeira vez que ele usa no Evangelho, ele usa no capítulo 1. Se eu não me engano, versículo 25, se não sobe na memória, ou 35. Mas o versículo eu lembro que é o momento que Isabel, esposa de sumiu o nome aqui do Zacarias, obrigado, orou para se engravidar. E ficou grávida, ela que era estéril de João Batista. E aí ela vai orar e vai dizer, o Senhor contemplou-me na minha angústia. O verbo ali, contemplou-me, é o mesmo verbo que aparece aqui. Ou seja, o Senhor interviu num momento de grande dor, de grande angústia, de grande sofrimento da minha vida. Lucas usa esse verbo de novo, dizendo que eles oraram, dizendo, Senhor, intervenha, olhe para essas ameaças e venha ao nosso encontro, venha ao nosso favor, coloca a tua mão. Essa foi a primeira oração. Olha o que eles estão fazendo. Veja que eles não estão orando aqui dizendo assim, Senhor, nos livre das ameaças. Senhor, mata eles. Um monte de crente que ora para o outro morrer. Não está perseguindo, vou orar para ele morrer. Não. Ele está olhando para a causa. Olha as ameaças, mas olha e intervenha. Faça a tua vontade, cumpra o teu querer. Depois que eles olharam por isso, eles vão orar pedindo o quê? Concede-nos, olha aí. Concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Primeiro, olha para as ameaças. Segundo, nos dê ousadia. Nos dê ousadia para a gente não nos calar. Nos fortaleça para que a gente proclame o Evangelho. O Senhor nos deu uma missão. O Senhor nos chamou. O Senhor nos enviou e nós queremos cumprir. E nós queremos obedecer. Nós nos submetemos à tua ordem. E essa submissão é muito clara aqui, porque o termo servos vem do termo grego doulos. Aqui, Lucas ele poderia ter usado outros termos gregos para se referir a servo, como, por exemplo, diáconos. Diáconos é um termo grego, que significa aquele que serve, que presta serviço. Agora, doulos é escravo. É aquele que não tem opção se vai servir ou não. Ele vai servir, ponto final. Ele se submete à autoridade do rei. E ele está dizendo assim, concede para que os seus servos, os seus escravos, eles cumpram a missão da qual o Senhor nos designou, que é
pregar a tua palavra com intrepidez. Nós queremos continuar proclamando, eles estão nos ameaçando. Eles estão dizendo que nós não podemos falar no nome de Jesus. Então olha para essas ameaças, mas não nos livre das ameaças apenas. Nos dê ousadia, nos dê coragem, para que a gente continue proclamando a tua palavra mesmo no meio das ameaças. Que oração que é essa, gente? E não termina por isso, eles fazem um terceiro pedido. Qual que é o terceiro pedido? Dá sinal, cura, prodígios, faz milagres. Olha aí, versículo 30. Enquanto estende a mão para fazer curas e sinais, por intermédio do nome do seu servo Jesus Cristo. Por que eles estão pedindo? Eles sabem muito bem que tudo que estava acontecendo, aconteceu por causa do quê? Da cura, do sinal, do prodígio. Curou o enfermo que ficava lá na porta da Vila Formosa? Olha o rolo que arrumou. Ele manifestou o poder dele. Pedro e João proclamou o evangelho no nome de Jesus. Jesus curou ele. Pela fé no nome de Cristo ele foi curado. As autoridades chegou e falou, opa. Parou esse discurso aí. Cadeia para vocês. Agora ameaça, não vai mais pregar nesse nome não. Não vai mais falar isso aí não. Eles voltam lá e comunicam com o povo. O povo fala, vamos orar. Senhor, olha para a ameaça. Senhor, nos concede intrepidez. E Senhor, faz um favor, continua curando e fazendo milagre para vir mais gente. Porque nós vamos continuar pregando o evangelho. Nós vamos continuar anunciando que é no nome de Jesus que as pessoas são curadas e são transformadas. E eles são cientes disso. Porque eles falam, opera, cura, sinais e milagres no nome de Jesus. Nós sabemos que é o nome dele que cura. Nós sabemos que é o nome dele que provê milagres. Não é o nome de homens. Não foi Pedro, não foi João, foi Jesus. Então, Jesus, faz de novo. O que eles estão pedindo é oportunidade para proclamar o evangelho. Nos dá intrepidez, mas também vira esse mundo de cabeça para baixo. Faz coisas grandiosas e maravilhosas. E é interessante que eles nem terminam de orar direito. O que o Senhor faz? Sinais, prodígios. É imediato. Tome. É isso que vocês querem? Agora. Por quê? Porque quando a nossa oração se conecta com a vontade de Deus, a resposta é imediata. Veja, o texto está dizendo, tendo eles orado, aqui é um verbo auristo, acabaram de orar naquele momento, acabou. Pó. E esse verbo é um particípio. O particípio ele precisa de um outro verbo no indicativo, que é o verbo que vai ser o verbo central da frase. E qual que é o verbo central da frase? Tremeu. Então, no momento que eles terminaram de orar, o local tremeu. Sinal e prodígio aconteceu. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte para eles, eu estou com vocês. Pode pregar. Eu vou continuar usando a vida de vocês. Eu vou continuar curando. Eu vou continuar fazendo sinais. Eu vou continuar fazendo prodígios. Eu vou continuar quebrantando corações. E eu vou dar força para vocês proclamar o evangelho. Continua firme. E é essa palavra que vem para nós hoje. Por isso que eu e você não podemos deixar de orar. Nós precisamos clamar diante de todas as ameaças e afrontas que nós passamos. E a nossa oração tem que ser nesse sentido. Senhor, primeiro, olha para nós. Olha para as ameaças. E intervenha na causa. Olha a situação que nós estamos passando. Segundo, Senhor, nos concede que a gente cumpra a tua vontade. Não a nossa. O Senhor nos chamou. O Senhor nos enviou para proclamar o evangelho. Essa igreja está proclamando o evangelho. Eu estou proclamando o evangelho. E eu estou sofrendo perseguições por conta disso. Mas eu não me importo com as perseguições. Só me dê mais ousadia e coragem para pregar. Você já fez essa oração? Ou você, diante das perseguições, se calou? Ou você, diante das ameaças, diante das situações difíceis, ficou quieto? Posso usar como exemplo, porque eu tenho intimidade, e já foi testemunhado aqui desse púlpito. Nosso presbítero Luciano, diante das ameaças que enfrentou, diante das lutas que enfrentou, concede força para que eu proclame o evangelho. E proclamou o evangelho onde estava. Nós fomos testemunhas oculares disso. O Senhor fez e faz no nosso meio. Às vezes você passou por histórias semelhantes à do nosso irmão, ou outras que nós não temos conhecimento,
e teve a mesma firmeza. E louvado seja Deus por isso. Mas você teve essa firmeza porque o Senhor concedeu. E a nossa oração hoje tem que ser: Senhor, continue curando pessoas no nosso meio, continue operando sinais, continue operando prodígios, para que nós tenhamos mais oportunidade para avançar. Enquanto os inimigos da cruz de Cristo se levantam dizendo: a igreja tem que parar, a igreja não pode mais pregar, o evangelho não pode mais ser anunciado libertamente, a igreja tem que falar assim: nós vamos avançar, nós vamos proclamar, e nos dê coragem para isso, Senhor. É que esse povo fazia. Eu lembro da história de Policarpo, um dos pais da igreja, no primeiro século. Policarpo foi um dos discípulos de João. E Policarpo foi condenado à morte em praça pública. Iriam atear fogo nele. E a história diz que alguns discípulos de Policarpo tramaram sequestrar Policarpo para livrar ele da morte. Fazer uma revolução. Policarpo escreveu uma carta para eles. E na carta dizia: vocês não mexem com isso. Vocês não tirem de mim a honra de morrer por Cristo, por aquele que um dia morreu na cruz por mim. Se essa é a vontade dele, o chamado dele, hoje eu estarei com ele na glória. Mas se essa não for a vontade dele, ele me livrará do fogo. E quando ele está ali, e os carrascos colocam fogo, o que ele diz? Hoje vocês me queimam com esse fogo. Mas amanhã há um fogo eterno que nunca se apagará. E que queimará vocês por toda a eternidade. Só que aquele fogo não queimava Policarpo. E um soldado teve que traspassá-lo com uma lança. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Meu irmão, minha irmã, diante das ameaças da vida, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, sejam elas relacionais, sejam elas no seu trabalho, sejam elas no seu ciclo de amizade, ora, coloque diante de Deus, olha para as ameaças, me concede ousadia e autoridade, opera sinais, lembre-se de algo, que quando a nossa oração se conectar com a vontade do Senhor, a resposta será imediata. Sabe por que muitas vezes a nossa oração não é respondida? Porque nós só oramos para as coisas que vão agradar nosso coração. E não coisas que vão cumprir a vontade de Deus. Você pode ter certeza que a hora que você orar: Senhor, me ajude e me abra a oportunidade para proclamar mais o Evangelho, vai ser imediato. Porque o Senhor é comprometido com a vontade dEle, não com a minha e não com a sua. E quando a minha vontade se conformar com a vontade dEle, meu irmão e minha irmã, as coisas vão começar a acontecer de maneira maravilhosa. Mas enquanto isso não acontece, eu vivo a fé frustrada, amargurado, como se Deus não ouvisse minha oração. Ele ouve. E quando ele precisar responder de maneira imediata, ele vai fazer isso. Quando ele não precisar, ele não vai fazer. Mas isso também não significa que ele não está ouvindo. Ele está ouvindo. E no tempo determinado por ele, ele vai responder. Então confie em Deus. Terceiro e último. Esse texto também nos mostra que Jesus impulsionou essa igreja, impulsiona eu e você hoje a orarmos. Também desfrutando de comunhão verdadeira. E isso é significativo. Por quê? O objetivo dos líderes religiosos era espalhar o povo. Era acabar com o movimento do cristianismo. Não, ameaça eles, vai voltar cada um para casa, eles vão ficar com medo. Só que aconteceu? O inverso. O povo se uniu mais ainda. Porque quando a igreja, em unidade, unanimidade, põe o joelho no chão, a comunhão acontece. E foi o que aconteceu aqui. Segundo o texto bíblico, da multidão, veja, não tem mais número. Já é uma multidão agora. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Eu acho engraçado como que uma igreja, às vezes, de 400, 500 membros, não consegue viver como um só povo. E uma multidão aqui conseguia. Será que a igreja ora?
Por isso que arruma tanto rolo. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que está sendo repetido aqui, queridos? Atos 2. Se você voltar para Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47, é praticamente repetido aqui em Atos 4. Então, a igreja que vivia em unidade antes das ameaças, é uma igreja que vive em mais unidade ainda, depois das ameaças. As ameaças dos líderes religiosos não foram suficientes para dispersar o povo. Mas em meio às ameaças, aquele povo orou e eles se uniram mais ainda. Esse é o efeito da oração. Gera comunhão, gera unidade, gera intimidade, porque a intimidade e o amor com Deus vai me levar a ter intimidade e amor pelo próximo. Vai levar a eu cumprir a ordem divina de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E essa unidade, ela se vê também na postura deles. O que havia ali na igreja, nessa comunhão, nessa unidade? Ensino doutrinário e teológico, com profundidade. Olha o versículo de número 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. A proclamação parou? O nome de Jesus deixou de ser anunciado? De jeito nenhum. O que eles fizeram? Nós vamos continuar proclamando. E o povo unido, e o evangelho sendo proclamado, e os apóstolos doutrinando, os apóstolos ensinando o povo, e o povo sendo alimentado pela palavra de Deus. Continuou mais ainda. E o que mais continuou? Cuidado, zelo, encorajamento, amor, consolo, suporte na vida uns dos outros. E o versículo 34 e 35 mostra isso. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Sabe o que eu acho interessante aqui? Quando eu olho para esse texto, acredito que Lucas está pensando nisso. Na passagem, quando o jovem rico se encontra com Jesus. E Jesus fala assim para ele: você quer vir para o reino de Deus? Vende tudo que você tem. Dá aos pobres, aos necessitados, e me segue. O que aquele jovem rico faz? Ele ficou entristecido, porque era dono de muitos bens. O coração dele não estava em Deus, porque se o coração dele estivesse em Deus, se de fato ele cresce que Deus é bom, que Jesus é bom, a bondade e a grandeza do Senhor iria satisfazer completamente o coração dele. Uma pessoa insatisfeita com o que tem é uma pessoa insatisfeita com o que é. E tenta se comprovar nas coisas. Esse povo que foi oprimido, esse povo que foi ameaçado, eles oraram, e a oração redundou em comunhão verdadeira. A postura deles aqui era 3. Primeiro, eles vendiam as suas propriedades. E aqui não é um incentivo para abolição de propriedades. O texto não está dizendo que você não pode ter propriedades, como vocês têm lá no Brasil, lá que vocês tudo compraram lá. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o seguinte, que se você tem muitas propriedades, muitos recursos, e está vendo o seu irmão padecer, abra mão de alguma para ajudar o seu irmão. Aqui é um eco de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4. Quando Deus diz ao povo que quando vocês entrarem na terra prometida, que não haja pobre, que não haja necessitado entre vós. Aquele povo que foi liberto do cativeiro do Egito, que foi conduzido à terra prometida e deveria viver na terra prometida, cuidando das necessidades um ao outro, eles falharam nisso. Mas agora a igreja, que foi redimida em Cristo, liberto de todos os pecados, eles vivem assim. E isso é muito evidente nesse texto. Segundo, quando eles vendiam tudo que eles faziam, eles traziam aos pés dos apóstolos. Eles não faziam doações por vontade própria. Eles não tinham aquele ditado que muitos membros têm: o dinheiro é meu, dou para quem eu quero. Não é seu. Você está muito enganado com esse pensamento. O dinheiro é do Senhor.
Porque se ele quiser tirar as coisas que você tem hoje, ele tira. Se ele quiser fechar a porta do seu emprego hoje, ele fecha. Ah, então você está dizendo, pastor, que eu tenho que fazer para manter as portas abertas? Não, eu estou dizendo que você tem que fazer por reconhecimento daquilo que ele te deu, por gratidão e por missão. O Deus que foi generoso e é generoso com você, ele te usa para generosidade. E ele levantou homens, como os apóstolos aqui. Os apóstolos eram autoridade naqueles dias para administrar os recursos. Eles sabiam qual que era a necessidade do povo. E eles começaram a cuidar do povo. Isso depois vai ser até modificado. Se você acompanhar a leitura, você vai ver que vai chegar lá em Atos 6, as esposas dos helenistas, que são os judeus de fala grega, eles começam a chegar e começam a reclamar, dizendo assim, ó, a mesa das viúvas nossas estão sendo deixadas de lado, elas estão precisando de auxílio. E aí os apóstolos falam, então vamos fazer o seguinte, eleger entre vocês homens competentes, cheios do Espírito Santo, que é a instituição dos diáconos, e eles ficarão responsáveis por servir as mesas, por distribuir esses recursos. Nós iremos dar continuidade à oração e à palavra de Deus, porque o ministério da pregação tem que continuar. Nós não podemos parar de proclamar o evangelho para atender às mesas. Então esses homens vão fazer isso. Mas até o momento aqui, quem fazia isso eram os apóstolos, e o povo não tinha problema com isso. É fato, irmãos, que há muita corrupção dentro da igreja. E às vezes você veio de alguma igreja que te extorquiu financeiramente. E eu sinto muito por isso. Isso dói em mim. Mas você não pode jogar todas as igrejas e toda a liderança de igreja dentro do mesmo saco e dizer que todo mundo faz o que fizeram com você. Porque isso é uma mentira satânica. Então os recursos financeiros, eles são para suprir a necessidade do povo de Deus. Não havia necessitado entre eles. Aquele homem, por exemplo, que estava na porta da Vila Formosa, pedindo, mendigando, porque ele não tinha nem recurso, agora ele está no meio do povo de Deus. E com certeza está recebendo assistência. Por quê? Porque as pessoas olhavam para o lado e não só para si. E o que os apóstolos tinham a obrigação de fazer? Distribuir. E essa era a terceira parte. A obrigação é deles, distribuir na medida que alguém tem necessidade. Amados, eu sei que quando fala de recurso financeiro, traz muito incômodo para o nosso coração. Mas esse texto é muito claro. A igreja que ora é uma igreja que ama. Uma igreja que não ama o próximo, que não se preocupa com as necessidades do outro, inevitavelmente é uma igreja que não tem comunhão com Deus. É uma igreja que não tem o coração ligado e conectado a Cristo. Uma igreja que ora, que tem intimidade com o Senhor, é uma igreja que se doa em amor e graça à vida do outro. E aqui nós somos chamados a responder algumas perguntas. E a primeira pergunta é: você tem apenas frequentado reuniões? Ou você de fato tem se conectado às pessoas em comunhão? Você apenas vem e participa dos cultos no domingo? E você já cumpriu o seu papel cristão? E tá bom? E se alguém tem necessidade, ema, cada um com seus problemas? Busca um part-time para você, porque tem part-time sobrando para todo mundo. E você não consegue olhar para o lado? Faz quanto tempo que você não convida uma pessoa para ir na sua casa? Faz quanto tempo que você não recebe um convite para ir na casa de alguém? Faz quanto tempo que você não visitou um irmão no hospital? Faz quanto tempo que você não pega o telefone e pergunta para algum irmão se ele está enfermo ou não? Irmãos, toda essa frieza espiritual que abate o nosso coração é reflexo da nossa falta de comunhão com Deus. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que uma igreja que se reunia em oração era uma igreja que reconhecia a soberania de Deus. Era uma igreja que clamava por ousadia para a proclamação. E era uma igreja que vivia em comunhão. As ameaças, as dificuldades, todas as oposições lá de fora, não rompia a comunhão do povo, porque um cuidava do outro. Então aqui é um chamado para nós cuidarmos uns dos outros. Vamos olhar para o lado. Quando eu olho para cima,
e eu tenho uma relação vertical, íntima com o Senhor, logo eu sou levado a olhar o meu semelhante. Como Cristo olhou para mim e para você. Quando não tinha mais nada, estávamos perdidos. Então, meu irmão, esse é o nosso chamado. Jesus hoje nos impulsiona a orar diante de todas as ameaças e oposições da vida. E como fazemos isso? Reconhecendo sua soberania. Fazemos isso clamando por ousadia. Fazemos isso desfrutando de uma comunhão verdadeira. Vamos ser verdadeiros. Acabamos de cantar. Uma família sem qualquer falsidade. É verdade isso? Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Nós expressamos a glória do Senhor? Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, para que isso de fato aconteça aqui na Betel. Para que isso aconteça de fato nos nossos relacionamentos. Eu quero concluir essa mensagem e eu quero relembrar você que o estilo de vida da igreja primitiva, a maneira como esses irmãos viviam, não tem como propósito estabelecer um método, um modelo de igreja eficaz. Na verdade, a maneira como esses irmãos viviam e se relacionavam é um reflexo de Jesus Cristo. Eles refletem Cristo na vida. Aquele que na maior das oposições, que nenhum de nós poderíamos suportar, suportou em nosso lugar. Quando foi para o Getsêmani, sobre a ameaça de morte. Quando todos os pecados seriam colocados sobre as costas dele. E ele orou. Reconhecendo que Deus é soberano, dizendo: Senhor, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, cumpra o teu querer, não o meu querer. Senhor, se é da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres, eu sou teu servo. Ali nós podemos ouvir Jesus orando e dizendo: concede-me força, para que eu possa suportar todos os pecados da humanidade. E ali ele soa sangue. Os seus perseguidores, o que ameaçavam, achavam que tinham vencido. Mas naquele dia, Deus operou cura, sinais e prodígios. Quando a pedra do sepulcro ela rodou, e Jesus Cristo se levantou, e ele saiu em glória, subiu aos céus, e de lá enviou o seu Espírito, para que hoje, em minhas ameaças, em minhas oposições, em minhas circunstâncias difíceis, fortalecer a igreja, fortalecer a minha vida, fortalecer a sua vida. Então o nosso chamado hoje não é seguir um modelo. O nosso chamado hoje é seguir a Cristo, é seguir Jesus, é refletir quem Ele é na sua relação com o Pai e na sua relação conosco. Jesus não vendeu casa, Ele deixou sua glória. Jesus não vendeu propriedade, Ele deu a sua vida por mim e por você. E nada vale mais no mundo do que isso. Então, diante das ameaças, vamos nos unir. Vamos em uma só voz orar. Vamos em uma só voz nos colocar de joelhos. E de fato reconhecer que nós recebemos esse coração regenerado, esse coração transformado. E como fruto então desse novo coração, que você possa de fato olhar para o lado e dizer: meu irmão, que a paz de Cristo seja entre nós. Eu abençoo tua vida, abençoe minha vida. Vamos viver como um só corpo, uma família que vive em amor. Esse é o chamado do meu coração. Esse é o chamado para o seu coração. Vamos cantar? Recebi um novo coração do Pai, coração de Jesus.
coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Diga a pessoa. Como fruto dele. Declare ao seu irmão, sua irmã. Diga, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Eu declaro a paz. Aleluia. Te abençoo, meu irmão. Preciosa. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Nós precisamos. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora você vai sair do seu lugar. O Marcinho estava esperando ansiosamente por esse momento. E você vai abraçar pelo menos umas 10 pessoas. E você vai dizer, vamos viver como família, um só povo. Cante essa verdade. Sai do seu lugar. Abrace alguém, querido. Não fique no seu canto, não. Recebi um novo coração da paz, Aleluia. coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Aleluia. Declare. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deus bendito, nós queremos agradecer o teu nome. E agradecer ao Senhor, porque é por intermédio do teu Filho amado Jesus que nós podemos ter essa comunhão maravilhosa. Ah, Deus bendito, é verdade que os desafios, as ameaças, as oposições são inúmeras na nossa vida, no nosso caminhar do cristianismo. Mas a tua palavra nos mostra claramente que nenhuma delas são eficazes contra o teu poder e a tua glória. Por isso que como igreja, nessa manhã, nós nos reunimos e clamamos a ti, confiantes de que o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é aquele que criou os céus e a terra, e governa sobre todas as coisas, e nada acontece fora do teu controle. Sabemos disso, Senhor. Então que essa verdade continue pairando sobre o nosso coração, para que o medo seja transformado em alegria, em confiança, para que a ansiedade seja transformada em paz, para que o isolamento, Senhor, seja transformado em comunhão, em unidade, que possamos de fato, como igreja, Senhor, vivermos um compromisso com o grande amor de Cristo,
unidos como uma família. Então nos dê ousadia, nos concede, Senhor, coragem para que possamos continuar proclamando a Tua palavra, através daquilo que falamos, mas também de como vivemos, como nos relacionamos. Ah, Senhor, que haja comunhão verdadeira no nosso meio, que haja preocupação, amor com o próximo, desejo de servir, que possamos consolar uns aos outros, que possamos auxiliar uns aos outros, que possamos doar uns para os outros, que não haja necessitados entre nós, mas que haja um povo remido pela graça do Senhor, transformado, que não fala, mas reflete com a vida o verdadeiro Evangelho. Nos abençoe, ó Pai, nessa caminhada, no nome santo de Jesus. Aleluia. Amados, que Deus continue fortalecendo teu coração, que como igreja possamos viver essas verdades que acabamos de meditar, para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Receba a bênção no nome de Jesus. E agora, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus, do amor incondicional de nosso eterno Deus e Pai, e a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito seja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre e sempre.